Graças e paz, irmãos. Nesses dias, nossa igreja tem meditado muito nesse tema. Deus à procura de homens fiéis. Eu creio que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações. É que Ele que deseja nos encontrar. Ele deseja caminhar conosco. E ontem o pastor estava pregando sobre Deus encontrando Davi entre os seus irmãos para torná-lo rei de Israel. E Deus quer nos encontrar para quê? Deus está querendo encontrar, inclusive Jesus fala sobre isso, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Mas a palavra também nos diz em Tiago capítulo 4, se nos aproximarmos de Deus, qual será o movimento de Deus? Deus virá em nossa direção ou Ele se afastará? Deus vai vir o quê? Em nossa direção. Então, essa tem sido a caminhada da EBT. Nos aproximarmos de Deus e Deus se aproximando cada vez mais da gente. E nós parecermos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos tratando do tema Deus à procura de crentes fiéis. E nós estamos estudando Daniel capítulo 3. Quarta-feira passada nós vimos que Deus, Ele encontra crentes fiéis quando não se prostram diante de ídolos. Nós vimos isso em Daniel capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Em seguida nós vimos que Deus, Ele encontra crentes fiéis quando resistem às pressões e às influências deste mundo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse texto, e eu creio que Deus continuará falando com a sua querida igreja. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que nós estamos tendo de ser igreja, de estarmos juntos, de abrir a nossa Bíblia livremente, Pai, sem medo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua ministrando ao coração da igreja brasileira, Pai, para que seja uma igreja fiel, Pai, aos teus princípios, uma igreja bíblica, Pai. Tem muitos falsos profetas entre nós. Nos livra, Senhor, desses falsos profetas, Pai, e que teu Espírito Santo continue, Pai, ministrando a tua igreja, a igreja verdadeira, dando testemunho do poder transformador, Pai, do que é andar contigo. Obrigado por cada família aqui presente. Essa é a nossa oração. Nos ajuda na compreensão deste texto, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus à procura de crentes fiéis. São crentes que não se prostram diante de ídolos, são crentes que resistem às pressões e às influências deste mundo. Mas o terceiro ponto, nesta manhã, Deus encontra crentes fiéis quando testemunham total confiança nele em tempos difíceis. Testemunhar confiança em Deus em tempos difíceis é um desafio. E você sabe disso. As coisas apertando e você confiando no Senhor. É o dinheiro sumindo da conta, você desempregado, mas você confiando que Deus irá prover. É as portas se fechando, você vendo as portas se fechando, mas você totalmente confiando nele. É você talvez ver o casamento não indo bem, se afundando, talvez um caminho sem volta, mas você confiando totalmente no Senhor. São tempos difíceis. É um filho que você trouxe a vida toda para a igreja, mas agora você só vê ele cada vez mais distante, distante, distante. O coração de um pai que enfrenta isso e de uma mãe é um tempo difícil. É um tempo difícil. Uma enfermidade na família é um tempo difícil. Uma causa na justiça que você luta há anos e nada. Tempo difícil. Tempo difícil. E nesse tempo difícil,
o que Deus quer de mim e de você? Ele quer nos encontrar nele. Ele quer nos encontrar. Então, Deus encontra crentes fiéis quando testemunham total confiança nele em tempos difíceis. Onde está isso, pastor? Daniel capítulo 3. Vamos lá abrir? Daniel capítulo 3, o verso 16 ao 18. Daniel capítulo 3, verso 16 ao 18. Daniel 3, 16 ao 18. Eu confio que você sabe onde fica Daniel, querido irmão. Está lá no Novo Testamento? Não, a igreja aí, Betel é a igreja bíblica. Está lá no Antigo Testamento. Inclusive, nós até já lemos aqui numa jornada junto com o pastor muitos livros. Inclusive, hoje conclui Lucas, se eu não me engano, né, pastor? Hoje conclui Lucas. Hoje vamos concluir o livro de Lucas. Daniel capítulo 3, do verso 16 ao 18. Veja só, Deus encontra crentes fiéis quando testemunham total confiança nele. O que é que está acontecendo? O que é que nós vamos ler? Permita lembrar a você. Nabucodonosor fez um decreto, uma estátua de 27 metros e 2,70 metros de largura, altíssima, chamou todas as autoridades do reino e disse: quando vocês ouvirem a orquestra tocando todos aqueles músicos, vocês devem se prostrar. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram o quê? Se prostraram? Não, eles não se prostraram. Aí nós vimos que lá tinham os cabuetas, e eles disseram: olha, três sátrapas ali, 3 líderes que você colocou na província, eles não se prostraram, eles fizeram pouco caso de você, ó rei, eles não ligaram. Aí o rei mexeu no orgulho do rei, um cara arrogante, o rei Nabucodonosor. A palavra dele era lei, ele era como Deus. Ele disse: quem são esses caras? Eu quero ver, não é possível. Mande chamar. Todo mundo chamou, aquela reunião. Aí o rei agora intimidou eles: olha, vou dar mais uma chance a vocês. Vocês, quando ouvirem a orquestra tocando, vocês devem se prostrar. Aí o que aconteceu, igreja? Eles, diante daquela pressão, eles disseram, tocaram assim: olha, é melhor a gente se prostrar, vamos resolver logo isso, não vale a pena não, a gente pode perder a nossa vida, perder o nosso cargo aqui, a gente vai ficar desempregado e a gente vai perder a vida, a família da gente, imagina como vai ficar. Então é melhor a gente se prostrar. Aí o rei diz que a face do rei mudou. O rei ficou invocado, irado, provavelmente ele deve ter ficado bem vermelhão, aquela ira, aquele olhos bem franzidos assim, com ira, e disse: vocês vão ter mais uma oportunidade, e não há Deus que possa livrar eles, vocês. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego se prostraram, igreja? A igreja está sabendo tudo. Resistiram às pressões, resistiram às influências. E agora o que nós vamos ler é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Convido você a ler comigo. Vamos ler todos em uma só voz? Daniel 3,16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus quiser livrar-nos da fornalha de fogo ardente e de suas mãos, ó rei, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Pois é, irmãos, eles estão testemunhando total confiança no Senhor em tempo difícil. Deus encontra crentes fiéis quando permanecemos fiéis a Ele nas adversidades. O que é ser fiel a Deus na adversidade? É confiar que Deus está com você, que Ele não vai abandoná-lo,
que Ele está direcionando, e que em meio à tempestade você vai ver a glória dEle, e você vai encontrar alegria nele. Pastor, isso é possível? É possível. Experimenta estar em comunhão com Deus, que você vai experimentar, vivenciar isso. Então aqui tem uma partícula no verso 17 aqui, condicional, que é para mim fundamental. Se o nosso Deus, a quem servimos, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se Deus quiser, Ele pode nos tirar dessa fornalha. Se Deus quiser. Essa é total confiança no Senhor, irmãos. E é assim que nós precisamos agir. Quando o dia mau chegar em nossa casa, quando o dia mau chegar em nossa vida, precisamos confiar no Senhor inteiramente, porque Ele fará a melhor, perfeita e agradável vontade dEle em nossa vida. Por isso que precisamos confiar no Senhor. Nós não sabemos quando os dias ruins virão, nós não sabemos, mas quando eles chegarem, confie no Senhor. Ou se você está vivendo essa tempestade, confie no Senhor. O salmista diz: eu não temerei mais notícias, porque o meu coração está firmado e confiando no Senhor. É isso que deve ser a nossa confiança. Esses homens são exemplos de crentes fiéis, irmão Robson, e eles foram encontrados por Deus. A fidelidade ao Senhor foi recompensada com graça, poder, e nós veremos isso mais adiante. Irmãos, em lugares difíceis que nosso testemunho em Deus terá um valor inestimável. É em lugares difíceis que o nosso testemunho em Deus terá um valor inestimável. Esses lugares difíceis, onde alguns vão estar lá querendo ver o circo pegar fogo, mas você calmo, sereno e tranquilo, confiando no Senhor. O que é que está acontecendo? Ele não era assim, ela não era assim. Está diferente. Em outros tempos, ela falava, ela gesticulava, ele explodia. Mas o que é que está acontecendo com esse homem? O que está acontecendo com esse adolescente? É a presença de Deus, irmãos. Aí vem aquele diagnóstico. E agora? A casa caiu. O que está acontecendo? Diante disso tudo, você era para estar chorando, você era para estar... Aquele negócio, lógico que a gente sente. Mas o que é? Por que você está assim? Porque minha confiança está no Senhor. Esse é o refúgio do crente. Esse é o refúgio do crente. Eu não vejo em nenhum momento Sadraque, Mesaque e Abednego perdendo a cabeça. Mas eles em todo momento confiando no Senhor. Jesus também foi fiel no momento doloroso na sua vida. Jesus foi fiel no momento doloroso na sua vida. E Jesus passou por isso. Onde passou? Por exemplo, no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus confiou no Pai. Ele disse assim: não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Mateus 26, 39. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Na cruz, irmãos, ele entregou tudo confiando no plano do Pai. Em Lucas 23, 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É isso que nós devemos fazer no tempo difícil, nas adversidades da nossa vida. Entregar-se completamente a Deus. Porque Deus pode fazer o que eu e você não pode. Deus pode fazer. Nossa fé não depende de agir como queremos. Nossa fé não depende de Deus agir como queremos, mas da certeza de que Ele é soberano e sempre será fiel. Em 2 Timóteo capítulo 12, o verso 13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Devemos declarar à igreja, meus irmãos, nossa confiança em Cristo, mesmo em meio às terríveis crises. Os 3 jovens responderam corajosamente àquele rei:
que eles não abririam mão da sua fidelidade a Deus. Essa é a resposta que Deus espera que os crentes deem para aqueles que têm a sua fé afrontada. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção. Qual tem sido a nossa resposta diante das afrontas do mundo, para que abandonemos a fé em Cristo, ou abrirmos mãos dos valores, dos princípios bíblicos? Qual tem sido a nossa resposta diante da crise? Qual tem sido a nossa resposta diante das afrontas? Qual tem sido a nossa resposta diante das pressões? Silenciar? Fingir que não entendemos? Buscar brechas para novas interpretações bíblicas? Muita gente tem vivido isso. Sentir fraco, aquela fé rasa, superficial? Ficar em cima do muro? Não tem isso. Aqueles jovens não ficaram em cima do muro. Aqueles jovens testemunharam uma fé viva e ousada, confiando suas vidas nas mãos de Deus. A melhor decisão foi confiar nas mãos de Deus. A melhor decisão que você pode tomar nesta manhã é confiar nas mãos de Deus. Essa é a melhor decisão. Aqueles jovens não temeram, eles testemunharam. Deus encontra crentes fiéis quando testemunham total confiança nele em tempos difíceis. Continue firme, meu irmão. Quarto ponto nesta manhã. Deus encontra crentes fiéis quando preferem perder a vida do que negar o nome do Senhor. Talvez essa não seja a nossa situação aqui no Brasil nem nesta manhã, mas em outras partes do mundo tem gente que estão entregando, cristãos entregando a vida por amor a Cristo e não nega o seu nome. Deus encontra crentes fiéis quando preferem perder a vida do que negar ou pecar contra o Senhor. Vamos lá ler? Vamos lá para o verso 19. Veja depois da resposta desse jovem, depois do testemunho, que eles não negariam a Cristo. Vamos lá, igreja? Vamos ler? Então Nabucodonosor, cheio de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou, em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego, ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem e os jogassem. Então, mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Pois é, Deus encontra crentes fiéis quando preferem perder a vida do que negar o nome dele. É isso que esses versos nos ensinam nessa manhã. Nos ensinam que o crente fiel prefere perder a própria vida do que negar o nome de Jesus, do que negar a fé. Nem eu, nem você, talvez a gente tenha ideia de quantos cristãos morreram por causa do Evangelho. Mártires. Quantos? Muitos, irmãos, muitos, mas muitos mesmo. Eles foram lançados. O rei não abriu mão da sua palavra, não. E ainda ele estava tão furioso que aqueceu 7 vezes mais. Ele pediu para os soldados mais fortes jogarem. E aqueles soldados morreram. É isso que o texto está nos mostrando, o poder de Deus e a fidelidade desses homens. Isso muitas vezes nos constrange, irmãos. A gente nega o nome do Senhor tão pouco. Um ponto difícil e desafiador para o cristão. Mas este exemplo nos ensina a total confiança que podemos ter no Senhor. Obediência incondicional, é isso que nós estamos vendo aqui neste texto. Fidelidade a quem é 100% fiel em suas ações e promessas, ao Criador deste mundo.
Na Bíblia, tem vários exemplos de pessoas que preferiram morrer a negar sua fé no Senhor. Um exemplo é Estevão. Estevão é o primeiro mártir cristão. Está lá em Atos capítulo 7, no verso 54 a 60. Foi apedrejado até a morte por pregar o Evangelho. Antes de morrer, sabe o que ele viu? O presente de Estevão, a sua fidelidade a Deus. Ele viu Jesus à direita de Deus e disse: Senhor, não lhe imputes este pecado. Ele viu a glória do Senhor, irmãos. Irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor, irmãos. Você percebe o que Deus está ministrando ao nosso coração nesses dias? Que Ele dá procura porque Ele quer encontrar em mim, em você, crentes fiéis, que não se prostram diante dos ídolos, que resistem às pressões, às influências deste mundo, que preferem perder a vida do que pecar, que dão testemunho em tempos de adversidade. É isso que Deus quer ver. Daniel, no capítulo 6, veja só, o amigo que Sadraque, Mesaque e Abednego se relacionava a Daniel, um rapaz que, semelhante a eles, diante de um decreto do rei, ele disse: eu não vou parar de orar, eu vou continuar orando. E aqueles cabuetas novamente, olha, Daniel continua se prostrando. Sempre tem alguém nos observando, vendo, eu e você. E ali Daniel disse: rei, o decreto está aí, pode me jogar. Preferia perder a vida do que negar o nome do Senhor, irmãos. Que Deus coloque isso no nosso coração. Deus ministre isso. Muitos cristãos perseguidos em Roma, sob o governo de Nero, morreram. Preferiram a morte do que renunciar a Cristo. Muitos. Tem um em Apocalipse capítulo 2, o verso 13, chamado Antipas, na igreja de Pérgamo. Foi morto por sua fidelidade a Jesus. Veja o que está escrito. Apocalipse 2,13. Faço questão a você a ler comigo. Um membro de uma igreja lá em Pérgamo. Veja o texto. Vamos ler todos em uma só voz? Conheça o lugar que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aonde Satanás habita. Que lindo! Imagina Deus falando: minha testemunha, meu fiel. Ele preferiu perder a vida do que negar a sua fé em Jesus Cristo. Irmãos, a sensação que eu tenho, a impressão a falar de mim é que talvez estamos muito distantes, porque a gente não tem noção nos dias atuais que vamos enfrentar isso. Mas nossos filhos, nossos netos, a geração mais nova pode enfrentar isso. Pode enfrentar isso. O cristianismo é a religião mais perseguida neste mundo. Odeiam falar de Jesus, odeiam Jesus, odeiam sua mensagem. E nós estamos como? Passivos a tudo isso, em cima do muro. Ontem foi o dia do orgulho LGBT, tal, em todas as plataformas estavam celebrando isso. Todas as plataformas estavam celebrando isso, inculcando na mente da sociedade que isso é normal. E biblicamente falando, isso não é normal, porque Deus não criou isso, é criação do homem, devido à sua rebeldia contra o Senhor e seus princípios. Mas nós, como cristãos, vamos ficar em cima do muro. Tem um bocado de falsos profetas negando a palavra do Senhor, igrejas inclusivas. Mas em nome da boa civilidade e da boa convivência, do ecumenismo, tem muitos que estão negando a fé. Muitos, irmãos.
Sabe, nesse texto que nós acabamos de ler, porque ele fala do trono de Satanás, uma cidade onde Satanás habita. Era uma cidade fácil não. Nessa cidade de Pérgamo tinha quatro cultos idólatras aos deuses Zeus, Dionísio, Asclépio e Antena. Pérgamo era chamada a cidade onde Satanás tem o seu trono, uma cidade completamente idólatra. Completamente. Era cercado por adoração a Satanás e ao imperador como um deus. Os membros da igreja em Pérgamo se recusaram a renunciar à sua fé, mesmo quando os adoradores de Satanás martirizaram um dos seus membros. Pois é, irmãos. Sabe o que isso me lembra? 2 semanas atrás, ou foi semana passada. Isso não está 2000 anos não, tá bom? Isso está 2 semanas. 2 semanas de mim e de você. Uma igreja na Síria, uma igreja perseguida. Um rapaz entrou lá e matou 8 cristãos. Quem segue páginas de igrejas perseguidas, de portal de missões, sabe o que eu estou falando. Mataram 8 pessoas, ele matou 8 pessoas. 8 cristãos que estavam num culto num dia de domingo como esse de manhã. Ele entrou com ódio das pessoas? Não, com ódio de Jesus. Com ódio da fé dessas pessoas. E esse é o sentimento, irmãos. Esse é o sentimento. E aqui, nesse texto, Sadraque, Mesaque e Abdenego preferiram perder a vida do que negar o nome de Jesus, do que negar a sua fé. Jeremias sofreu perseguição e prisão por falar a verdade. Jeremias 38 fala sobre isso. Isaías, segundo a tradição judaica, foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Hebreus 11:36. Os apóstolos, todos morreram, que foram fiéis a Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado em Roma. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes. Atos 2:12-2. Apocalipse 2:10 diz assim. Eu queria que você lesse comigo. Veja que inspiração essa palavra. Porque vem do trono mesmo de Deus. Veja esse versículo, Apocalipse 2:10. Vamos ler? Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês, para que vocês sejam postos, passe por uma tribulação de 10 dias. É isso aí, irmãos. Filipenses 1:21, Paulo dizia: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Jesus foi fiel até a morte de cruz. Jesus obedeceu até o final. Jesus escolheu a cruz para obedecer ao Pai. Filipenses 2:8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mateus 16:25 diz: quem perder a vida por minha causa, vai achar. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Veja como o Evangelho nos desafia, irmãos, a sermos fiéis ao Senhor. Em um mundo que exige compromisso éticos e morais, devemos escolher a fidelidade a Cristo acima de tudo. Cristãos perseguidos hoje preferem morrer a negar sua fé. Tem muitos assim, muitos. E conclui essa parte do texto, o que está escrito em 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos, igreja. Pelo contrário,
mesmo que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, e sim para as que não se veem, porque as que se veem são passageiras, são temporais, mas as que não se veem é nisso que o nosso olhar deve estar, para enfrentar os dias difíceis. Deus nos encontra como crentes fiéis quando preferimos perder a vida do que pecar, do que negar o nome do Senhor. Quinto ponto, já estamos indo para a conclusão desse sermão. Deus encontra crentes fiéis quando as pessoas veem a presença dEle em nossa vida. Daniel capítulo 3, o verso 24 ao 27. Veja agora, o crente que é fiel, ele não anda sozinho. O crente que é fiel, ele tem a companhia, a presença de Deus em sua vida. Daniel capítulo 3, o verso 24 ao 27, eu vou ler para a igreja. Veja que a princípio, a face de Nabucodonosor era de ira, mas Deus transformou isso, ele viu algo que nunca tinha visto na sua vida. Diz assim o texto: em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Ele respondeu: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidenego, servos do Deus Altíssimo. Você lembra que no texto que nós lemos, se o Senhor quiser nos livrar, o Senhor a quem servimos, e ele lembrou, ele disse agora aqui: Sadraque, Mesaque e Abidenego, servos do Deus Altíssimo. O nome do Senhor é glorificado quando os outros veem a identidade de servos de Deus em nossa vida. E continuando o texto: venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do meio do fogo, irmãos. Você consegue imaginar isso? Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram, eles precisavam ver, eles precisavam, que sabe, até tocar. O fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam com cheiro de fumaça. Só Deus, irmãos. Não tem como explicar isso, se não for a presença de Deus em nossas vidas. Nabucodonosor viu um 4º homem na fornalha. As pessoas têm visto a presença de Deus em nossa vida. As pessoas têm visto a presença de Deus na tua vida. O que os seus amigos veem em você, meu irmão adolescente. Os pais têm visto a presença de Deus acompanhando seus filhos, a sua família. Me faz lembrar de Pedro e João, em Atos 4:8. Quando eles estavam diante do Sinédrio, toda aquela pressão por ter pregado o Evangelho. E o texto diz no 4:8, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a dar testemunho. E no final, no verso 13, aqueles que estavam no Sinédrio, ao verem a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados. Por quê? Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Tudo muda quando andamos com Deus em nossa vida, quando a presença de Deus é real em nossa vida. E apontando para Jesus, Jesus é o Emanuel, irmãos. Jesus é o Deus conosco, irmão Antônio. Sua presença transforma situações impossíveis. A presença de Jesus em nossa vida pode transformar situações impossíveis em possível. Foi assim com Lázaro, morto há 4 dias. Foi assim com o filho da viúva de Naim, estava indo para o cemitério. Interrompeu ali aquele cortejo e voltou cheio de vida.
transformou água em vinho. É Jesus, irmãos, é a presença de Jesus. O cego passou a enxergar, leprosos foram curados, samaritanos salvos com o testemunho da palavra, endemoniados livres. Quando vivemos em adoração, o mundo vê o poder de Deus em nós. Nossa vida deve refletir Cristo, de modo que as pessoas reconheçam: Deus está com ele. Deus está com ele. E concluindo, o último: Deus encontra crentes fiéis quando ele é honrado e glorificado. E é isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja comigo o verso 28. A igreja pode ler o verso 28? Estamos indo para terminando o sermão. Vamos ler? Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Esse versículo resume tudo o que nós vimos de quarta-feira e hoje, e esse tempo. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja desperdiçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Lembra da pergunta que ele fez? Quem é Deus que possa livrar vocês? Existe esse Deus? E agora o nome do Senhor está sendo honrado, o nome do Senhor está sendo glorificado. O que está aqui aparecendo não é Sadraque, Mesaque e Abednego, não, nada disso não. É o Deus dele, irmãos. É a glória do Senhor. É a glória do Senhor. E o decreto é: vocês não podem mais fazer um blasfêmia contra esse Deus. Você pode xingar Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o Deus dele não. É um Deus fiel, é um Deus presente, irmãos. Então o rei fez prosperar. Leia comigo o verso 30 a esses jovens fiéis. Veja o que Deus fez, veja o que o rei fez. Vamos ler? Então o rei fez. Eram porque eles eram desenrolados? Era porque eles tinham a presença de Deus? A presença de Deus o acompanhavam. É isso, irmãos. A adoração verdadeira e fiel não é apenas música ou palavras, mas uma vida entregue a Jesus. Mesmo sob o fogo, irmã Jaciara, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e principalmente como Cristo, somos chamados a rejeitar os ídolos, a resistir ao mundo, a confiar totalmente nele, a escolher a fidelidade, escolher até morrer, mas não negar o nome do Senhor, a mostrar Jesus para que os outros o vejam em nós e a glorificar a Deus com a nossa vida e testemunha. Que Deus continue nos abençoando como igreja, que a fidelidade do Senhor possa levar outros a glorificarem a Deus. Que como Jesus sejamos fiel ao nosso Deus, sejamos verdadeiros adoradores. Deus nos abençoe.